Apito árbitro! Oficialmente é hoje que começa a Copa do Mundo de 2018! É muita emoção! O Hexa tá chegando! O Hexa tá chegando! Meu amigo, chegamos ao grande dia da Copa. É hoje que teremos a estreia da Copa com Rússia e Egito. É mentira, estamos gravando dia 11/6, né? Mas o episódio vai ao ar, a gente vai postar ele na quinta-feira pra ser perfeitinho. A gente conseguiu se organizar justamente pra chegar na quinta-feira e postar esse episódio. E o tema de hoje foi escolhido a dedo. O que vai ser o tema de hoje, Tarso Caetano? O tema de hoje, Nicolas Ribeiro, vai ser os nossos palpites para a primeira rodada e o caminho que o Brasil vai ter até a final. Exatamente. Hoje vamos passar Grupo A, Grupo B, Grupo C, a primeira rodada de todas as 32 seleções que estão na Copa do Mundo. Vamos dar o nosso palpite, vamos fazer o nosso bolão para ver quanto que vai ser cada um dos primeiros 16 jogos da Copa de 2018. Isso no primeiro bloco. Já no segundo bloco, vamos fazer o bolão do mata-mata. A gente chegou em um consenso das seleções que são mais prováveis de passar de fase. Apesar de umas polêmicas. Exatamente, apesar de algumas certas polêmicas, chegamos a... decididas no par ou ímpar. Exatamente. O que estava polêmico a gente decidiu no par ou ímpar. E chegamos nesse consenso nas 16 seleções que passam para as oitavas e fomos caminhando até o Hexa. O spoiler é óbvio, né? O Brasil é Hexa no final das contas, pelo amor de Deus. A gente só... É que nem você falar... Tá assistindo Narcos e falar do Pablo Escobar que morre no final. Você tá vendo o caminho que... Você tá vendo o caminho do Pablo Escobar morrendo, entendeu? No final das contas, você sabe o que acontece no final. Exatamente. E o que acontece é alegria. É sexta estrela. Onde é que você quer que coloque a sexta estrela, meu amigo? Eu quero em cima da terceira estrela. Aí você já vai dar um espaço pra uma segunda fileira de estrelas, entendeu? É uma moral muito grande. Ou só se você completar o escudo inteiro de estrela. O escudo inteiro de estrela. É legal também, gostei. Bora começar oficialmente o episódio de hoje. Vamos lá, o grupo A temos os seguintes dois jogos. Rússia e Arábia Saudita, que vai acontecer, provavelmente tá acontecendo na hora que esse podcast saiu, ou já acabou de acontecer. Ou um pouquinho depois que esse podcast saiu também. Exatamente. A gente depende da nossa boa vontade. Temos esse jogo no dia 14/6 e no dia 15/6, puta merda, jogo todo dia, cara. Temos Egito e Uruguai. Pode começar com o seu palpite aí de Rússia e Arábia Saudita. Então eu vou começar com o meu palpite de Rússia e Arábia Saudita, que, se eu não me engano, são as duas piores seleções dessa Copa do Mundo. Que a Rússia tá em... eu não sei falar... Tá em 70 e a Arábia Saudita tá em 67. 70º. 70º? Eu acho. E 67? Essa é a oitava. Oitava. Essa é a sétima. Tá certo. Então, tipo, vai ser um jogo bem bosta, mas apesar de um jogo bem bosta, eles vão conseguir arrancar um empatezinho, sei lá, de 1-1. 1-1? Foi o que eu coloquei. Eu apostei em 1-0 Rússia. No sufoco, com gol. No sufoco. Gol contra. Nossa, vai ser um jogo horrível de estreia. Puta merda, vai. Ano passado teve a estreia da Copa Brasil e Croácia, mano. Na última Copa, que não temos Copa todo ano. Ano passado não, foi força do hábito. Mas, porra, Copa todo ano ia perder um pouco da graça, né? E o Brasil ia ganhar todos. Mas eu acho que a Rússia leva essa no sufoco. Mais um spoiler aqui, eu acho que a Rússia não passa de fase, apesar de estrear com vitória. Para com teus spoilers, mano. E agora o segundo jogo, Egito e Uruguai. Eu coloquei 2-1 pro Uruguai. Eu coloquei 3-1 pro Uruguai. Mas eu acho que vai ser um joguinho disputado ali. O Uruguai não vai sentir tanta facilidade assim em cima do Egito. Como, por exemplo, a Bélgica no amistoso que fez contra o Egito, que meteu 3-0. Acho que o Uruguai vai sentir mais o peso ali da Bélgica. O peso ali do Egito. Até porque o Egito joga 100% em função do Salah e o Salah não tava jogando. Exatamente. Fora que que nem aquele filme Meu Papai Bote Bolão, que o esquema tático do pai é tocar pros italianos
O esquema tático do Egito é tocar pro Salah. Já vamos para o grupo B. Primeiro jogo acontece ao meio-dia do dia 15/6, também o dia seguinte, mesmo dia do Egito e Uruguai. E é o confronto entre Marrocos e Irã. Como a gente já disse no episódio passado, a gente tá acreditando que o Marrocos tá vindo aí pra dar uma zebra, né? Pra zebrar. E o que acontece, eu acho que o Marrocos vai meter 2-0 seguro em cima do Irã. Olha, concordamos. 2-0? Aí, caralho. Top. E o outro jogo do grupo B é Portugal e Espanha. No dia 15/6 também. Que dia. Meu Porra, Deus vai do céu. ser foda esse dia. Cara, esse jogo, eu vou confessar que eu vi o amistoso da Espanha contra a Tunísia e me desanimou muito, muito, muito. Então eu coloquei 2-1. Eu também. Olha só, menino, a gente tem que casar. Top. Grupo B a gente concordou em tudo. Deve ser esse resultado que vai acontecer, não é possível. Exatamente. Duas pessoas profetizaram sem comunicação nenhuma. Marrocos 2, Irã 0, Portugal 1, Espanha 2. Exatamente, porque a Espanha, apesar de estar vindo desanimada, tem muito mais time que Portugal. É, a Espanha é uma das favoritas, como já comentamos no episódio anterior. Se você não ouviu, ouça. O episódio tá bem legal e tá bem comprido, dá pra você ouvir e perder totalmente seu tempo. Exatamente, dá pra você ir até os Estados Unidos de avião e voltar escutando. Dá não. Se você escutar aí umas 10 vezes seguidas, acho que dá. O grupo C, que conta com França, Austrália, Peru e Dinamarca. Primeiro jogo, 16/5, França e Austrália. Eu coloquei 3-0 pra França, porque a Austrália tá nesse grupo pra perder. É, a Austrália a gente colocou como saco de pancada, né? Exatamente. França 4, Austrália 0 eu coloquei. Coloquei um golzinho a mais pra França porque tem sempre que ter uma seleção grande que começa empolgando, assim. Exatamente. Que começa, cheguei, sou a favorita aqui, meu amigo, mas E aí vai tropeçar pra cair nas oitavas. Será? Descubra no próximo bloco. E o próximo jogo? Próximo jogo é entre Peru e Dinamarca. Eu coloquei 2-1 pra Dinamarca. 2-1 pra Dinamarca. Eu coloquei um empate de estreia para essas duas. Coloquei 1-1. Eu acho Um gol do que... Guerreiro e um gol do Eriksen. É só pra deixar meio óbvio. Mas eu coloquei 2-1 porque, apesar de eu querer muito que o Peru passe... Apesar de eu querer muito que esse time passe, eu acho que a Dinamarca ainda tem mais time. É, a Dinamarca, ela não tem só o Eriksen, que é um craque, assim. Se você comparar o Guerreiro, que é o melhor jogador do Peru, com o Eriksen, que é o melhor jogador da Dinamarca, não tem comparação, velho. O Eriksen é especulado pelo Barcelona agora pra substituir o Iniesta. Não, o Eriksen ele é um dos craque. principais times, ele é um dos principais nomes do Tottenham, que é um dos Sim. maiores times do mundo. Atualmente, sim. Exatamente. Então eu fui de 1-1, mas eu acho que a Dinamarca acaba se classificando. Sim, sim. Direto agora para o grupo D. Grupo D, quarto grupo que conta com Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. E como não pode faltar, eu queria começar com uma polêmica. Comece sua polêmica. 2-1 pra Islândia. 2-1 pra Islândia, eu coloquei 2-1 ao pra- contrário. 2-1 pra Argentina. 2-1 pra Islândia. A Islândia vai achar um golzinho no sufoco pra ganhar e vai se classificar. E no mesmo dia, 16/6, às 16 horas, Olha temos só. Croácia e Nigéria. 2-0 pra Croácia. 3-1 pra Croácia. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem, chegamos quase a um acordo. Só no jogo ali da Argentina que eu coloquei a Argentina ganhando e você colocou a Islândia. Inclusive, você viu a foto do capitão da Islândia, a tatuagem que ele fez? Não vi. Puta merda, eu vou te mostrar agora pra ver sua reação ao vivaça. Mas por quê? Tá muito bom ou muito ruim? Desculpa. Descubra. Agora vamos para o grupo mais importante, mais sem graça, Brasil! E a FIFA falando que esse grupo é o grupo mais difícil da Copa. É o mais difícil pra definir o segundo lugar, porque o primeiro tem 9 vitórias já. Exatamente. Brasil, meu Brasil brasileiro, esse grupo tem Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Mas o primeiro jogo, que ocorre na manhã do dia 17/6, 9 da manhã. 9 da manhã, é Costa Rica e Sérvia. Eu coloquei 1-0 pra Costa Rica. Eu acho que a Sérvia tá muito mal. E a Costa Rica, sei lá, pode surpreender de novo. Eu acho que vai ser 0-0, acho que vai ser o jogo mais fraco da primeira rodada. 0-0 é um bom palpite. E Brasil e Suíça no mesmo dia, às 3 horas da tarde, isso todo mundo sabe, vai estar todo mundo reunido Vamos com a estar família. assistindo junto esse jogo. Vamos estar assistindo junto. E a gente vai estar comendo pinhão, porque vai ser uma festa junina. A gente vai fazer uma festa junina
pra assistir o jogo da seleção brasileira e a gente vai colocar no History. Então siga a gente no Instagram, @NickAFR, @o_Tarso e @FuteMLK. Caralho, eu levantei pra ser dar de voleio. Caralho! Que levantada. E quanto que vai ser Brasil e Suíça? Eu coloquei 3-0 pro Brasil, porque a gente tá vindo embaladíssimo e a nossa defesa não toma gol há 7 jogos, ou seja, eu tô iludido. Eu também tô iludidão, eu acho que a gente já pode começar a abordar a nossa sexta estrela. Brasil 2-0, eu coloquei um a menos que você, mas não deixa de estar tão empolgado quanto você. Exatamente. Marcou 2, ganhou um jogo tranquilo, não tomou gol. Cara, eu tô com medo de zicar o Brasil, mano. Nossa, tu não faz ideia. Porque no ano passado eu tava assistindo um jogo do meu time, eu falei, pô, tá fácil pra gente. E o que aconteceu? A gente foi eliminado. E depois eu vi no Instagram uma garota comentando assim, tava cantando vitória antes do seu time, aí se fudeu. Aí eu, puta merda, será que isso é verdade? Será que eu tenho o poder de zicar? Grupo F de foda-se, temos Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. E atento pra esse grupo que daí que vai sair o nosso adversário das oitavas de final. Exatamente. Ao que tudo indica, vamos se conter agora. Só pra não empolgar muito, porque dizem os antigos que viram a seleção de 82 e 86, não se empolga, porque favoritismo na Copa é ruim pro Brasil. Exatamente. Então vamos lá. Se o Brasil ficar em primeiro no grupo, ele vai pegar o segundo colocado desse grupo. Alemanha e México, dia 17/6, no mesmo dia da estreia do Brasil, um pouquinho mais cedo até, meio-dia. Alemanha e México, quanto que vai ser? Então, Alemanha e México, eu coloquei 2-0 pra Alemanha, por causa que o México, como a gente já comentou no episódio passado, é aquela seleção chata pra caralho, e eles gostam de empacar um bom futebol. Então, eu acho que o México é tão seleção chata que vai ser 1-1. Eles vão Olha! dar uma parada na Alemanha e segurar o empate, mas a Alemanha deve passar em primeiro nesse grupo. Polêmico, hein? Polêmicaço. E eu acho que o Brasil pega o México nas oitavas, não a Alemanha, que eu acho que a Alemanha depois administra bem. Sim, com certeza. E o outro jogo desse grupo, Suécia e Coreia do Sul, quanto vai ser? Suécia e Coreia do Sul, eu coloquei 1-0 pra Suécia. Eu coloquei 1-0 pra Coreia do Sul. Mas agora, eu tinha colocado de tarde, mas agora eu tô refletindo. Baixou o santo. Vai ser 0-0. 0-0? 0-0. Eu coloquei 1-0 Coreia do Sul com gol do Son. Claro, só tem som. Do mesmo jeito que o Egito o esquema tático do Egito vai ser tocar pro Salah, o esquema tático da Coreia do Sul é tocar pro Son. Penúltimo grupo, temos o grupo G. Grupo G que tem Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Eu fiz a simulação aqui dos 3 jogos desse grupo. E aconteceu o que eu falei no episódio passado. Tunísia e Panamá só pontuam quando elas se enfrentarem, que vai ser 0-0. O meu também deu isso. E aí, temos aqui, o primeiro jogo desse grupo é Bélgica e Panamá, no dia 18/6. Eu acho que Bélgica e Panamá vai ser 4-1. 4-1? Eu coloquei 3-1 pra Bélgica. 3-1 pra Bélgica. É um bom palpite. É um bom palpite, 4-1, se você levar em consideração que a Bélgica fez amistoso com a Costa Rica e ganhou de 4-1... E a Costa Rica é melhor time que o Panamá, né? Exatamente. Cara, eu tava vendo quanto custa o Panamá, a seleção inteira. 65 milhões. Nossa! Mano, se você ganhar na loteria, você consegue comprar a seleção inteira, tá ligado? É verdade, caraca. 65 milhões é muito merda, cara. Dá pra você comprar a seleção inteira do Panamá pra repor o lugar do Vinícius Júnior no Flamengo. Nossa senhora, hein? E ainda sobra mó grana. Sabe? E o outro jogo desse grupo é Tunísia e Inglaterra. Esse jogo ocorrerá no mesmo dia, 18/6, às 15 horas. Qual o seu palpite, Tarso? Então, meu palpite, Nicolas. Eu coloquei 3-1 pra Inglaterra. Eu coloquei 2-0. Por Os causa palpites que... estão bem parecidos. Bem parecido. E o último grupo é o grupo H, que tem Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. Primeiro jogo desse grupo ocorrerá dia 19/6, que é entre Colômbia e Japão. Olha, nesse primeiro jogo entre Colômbia e Japão, eu coloquei 2-0 pra Colômbia. Eu coloquei 2-1. 2-1? É, tá ali. Sim. Vai que tá 2-0 e aí o Japão faz um gol ali rebatido e vai ser 2-1. Ou, de repente, eles têm uma conta acertada contigo aí.
Aí a Colômbia só faz o gol contra pra você ganhar no bolão. É, rapaz, que aí eu ganho uma grana. O outro jogo desse grupo ocorre nesse mesmo dia, 19/6, Polônia e Senegal ao meio-dia. Qual a sua opinião? Como eu acho que o Senegal tem mais time que o Japão, eu acho que ele vai dar um pouquinho mais de dificuldade pra Polônia. Então eu coloquei 2-1 pra Polônia. Eu coloquei nesse jogo 2-2. 2-2? 2-2. É que eu acho que nesse jogo a estrela do Lewandowski vai brilhar. Eu acho que o Lewandowski... É a primeira Copa dele. Eu acho que ele vai com muita vontade, cara. Eu acho que ele vai mandar bem nessa Copa. Começando o segundo bloco, e agora falaremos sobre a fase de mata-mata da Copa. As oitavas de final, partindo das oitavas e acompanhando até o fim do campeonato. Quando o Brasil vai levantar a taça. Quando o Brasil vai levantar a taça. Até esse momento aí. Nós supomos aí quais seleções vão passar em primeiro e em segundo de cada grupo. A gente chegou no consenso. Exatamente. E o critério de desempate foi para o ímpar. Se a gente não chegava num consenso, era para o ímpar para decidir. Exatamente. Então vamos assim. Grupo A, quem passa é Uruguai e Egito. Eu tô falando na ordem de primeiro e segundo, então fiquem atentos. No grupo B, temos uma grandíssima polêmica. Espanha passa em primeiro e Marrocos passa em segundo. Exatamente. Portugal não vai conseguir passar, porque Marrocos a gente acabou descobrindo que tem bons jogadores. E eu acredito que vai passar em segundo lugar. Na minha simulação aqui, Marrocos ficou com 4 pontos. Um empate, uma derrota e uma vitória. E Portugal com 2. 2 empates, nenhuma vitória e uma derrota. Empatou com o Irã? Exatamente. Puta merda, hein? No grupo C, temos França em primeiro e Dinamarca em segundo. Mas eu acho que Peru tem tudo pra surpreender. Então, aqui na minha simulação, os dois ficaram com 4 pontos. Viu só? Foi critério de desempate. Então acho que o Peru tem tudo pra surpreender, mas eu ainda acho que a Dinamarca passa em segundo lugar. No grupo D, temos Croácia passando em primeiro e Argentina em segundo. A gente chegou num consenso aqui que a Croácia tem uma bela seleção, um belo meio-campo, atacantes bons, falta um pouquinho ali defensivamente. E a Argentina vive uma crise, né, nos últimos tempos. Alta crise. Exatamente. Principalmente pela falta de grandes defensores, grande goleiro, só tem o Otamendi ali que manda na zaga, um meio-campo mais ou menos, o ataque é foda. Mas a gente acha que a Argentina passa em segundo nesse grupo. A gente não, por causa que eu coloquei, na minha opinião, que a Islândia consegue desbancar a Argentina. É porque eu tô aqui pra causar polêmica. Eu quero pedir desculpa aos meus familiares argentinos que estão nos escutando agora. Desculpa. Mas eu acho que a Islândia consegue desbancar a Argentina nesse grupo. E segue daí. É perdão. Perdão? Cara, você vê como eu conheço. Mas oficialmente aqui pro nosso bolão, pra nossa perspectiva... Pro nosso consenso, a gente colocou a Argentina em segundo lugar. Exatamente. Grupo E passou Brasil em primeiro com 3 vitórias e Suíça em segundo. Exatamente. Eu ainda acho que a Costa Rica pode surpreender, mas não tem como tirar o segundo lugar da Suíça. Vamos diretamente para o grupo F, que passou aqui num consenso de boa, Alemanha em primeiro e México em segundo. Exatamente, o México que é aquela seleção chata. Se você quer escutar mais, escute o nosso último capítulo que a gente já falou bastante. Agora no grupo G, Bélgica em primeiro e Inglaterra em segundo. E para fechar, o grupo H, Colômbia em primeiro, Polônia em segundo. Fica de olho na Colômbia aí, hein? Nós focaremos mais na campanha do Brasil, mas vamos dar uma pincelada por todos os jogos. O primeiro confronto das oitavas de final é entre Uruguai e Marrocos. E aí, esse jogo aí, uma pressão louca do Uruguai, mas Marrocos ali segurando o jogo 1-1 e o Uruguai passa nos pênaltis. 1-1 é um palpite bem plausível. Que o Uruguai passa na camisa. É igual com Gana. Passa na camisa. Com Gana na Copa de 2010. Exatamente. Passou na camisa contra uma seleção africana nas oitavas de final, não foi? Foi nas quartas. Nas quartas já, né? E sendo que Gana errou um pênalti aos 47, 48. Com Gian Samoa. Agora temos França e Argentina. França e Argentina, aí a Argentina já vai cair. Vai ter tudo pra decepcionar, porque... No meu palpite, a Argentina nem chega nas oitavas. Mas aqui no nosso consenso, a França vai fazer 1-0 e a Argentina já vai cair nas oitavas. Perdão. Agora sim, Brasil e México.
Jogo chato. Jogo chato. extremamente chato, porque o México é a seleção mais chata do mundo. Brasil passando com 2-1, suado, chato. Vai estar 1-1, daí o Brasil vai fazer o 2-1 ali no começo do segundo tempo e vai ter que se segurar. Pra ir pros pênaltis, já vai causar muito contestamento entre os torcedores, vai pensar, será? Contestamento? É contestamento, né? Não é contestação? Contestação. Já vai criar muita contestação entre os torcedores, falando, ixi, será que dá pra chegar na final? Podemos dizer que vai ser o jogo mais difícil do Brasil nessa trajetória até o Hexa? Na nossa perspectiva, sim. Na nossa simulação, foi. Por causa que o México tem tudo pra ir pra cá, né? Exatamente. Já tomaram um ouro nosso? Agora vamos para Bélgica e Polônia. Esse jogo é disputado, mas aqui a gente passou a Bélgica. Sim. A Bélgica conseguiu... A gente fez a Bélgica passar sem muita dificuldade. Quer dizer, com alguma dificuldade, porque a Polônia é uma seleção que tá surpreendendo, mas a Bélgica tá melhor ultimamente. Espanha e Egito. Espanha, na nossa simulação, deu 3-1 no Egito. É um jogo que, teoricamente, a Espanha passa fácil, né? Sim. O Egito depende muito de um jogador só e contra uma seleção que tem muitos craques é difícil. E aí vai ser o encontro do Salah com o Sérgio Ramos de novo. Minha nossa. E aí o bicho vai pegar. E acho que pelo menos o Salah consegue meter 2 canetas no Sérgio Ramos. Croácia e Dinamarca. Temos aqui o encontro de Modric com Eriksen, 2 jogadores que eu gosto muito. Sim. E na nossa opinião aqui, Croácia passa. Até porque a Croácia, a gente concorda que tem muito mais time que a Dinamarca. Apesar da Dinamarca não ser um time ruim. Próximo jogo, Alemanha e Suíça. Colocamos 3-0 para a Alemanha. Eu acho que é o jogo mais fácil na nossa simulação. Olha, eu diria que a Suíça é o México da Europa. Por causa que a Suíça é uma seleção que gosta de dificultar as coisas também. Mas eu acho que contra a Alemanha não vai ser tão difícil, não. E pra fechar, Colômbia e Inglaterra, a Colômbia passando no sufoco, jogo difícil. E a Inglaterra, apesar de eliminada de novo nas oitavas, né, não conseguindo voltar a fazer uma grande campanha em Copas, vai pelo menos ter uma honra maior que nos últimos tempos. Mas vale a pena falar que a gente decidiu esse confronto no Para o Ímpar e eu ganhei, por isso que a Colômbia tá indo para as quartas de final. E a gente acabou de reparar que a gente passou todas as seleções que ficaram em primeira no grupo. Então, foi uma simulação bem provável, né? Exatamente. Então vamos lá, passou Uruguai nos pênaltis, França, Brasil, Bélgica, Espanha, Croácia, Alemanha e Colômbia. Esses times foram para as quartas. Primeiro confronto das quartas de final, Uruguai e França, jogo muito difícil e a França passando. Sim, a gente concorda que a França passa, até porque a França tem muito mais time que o Uruguai, só que o Uruguai vai ser uma seleção embaçada, por causa que eles vão jogar com raça pra cima da França, e a França vai conseguir fazer 1-0 ali, conseguiu fazer 1-0. O jogo seguinte é da nossa seleção, Brasil e Bélgica. A promissora geração belga deu azar e pegou a seleção deu azar e pegou a seleção do Hexa, mas fez um jogo duro. 3-2 na nossa simulação, um jogo que o Brasil abre 2-0, a Bélgica faz o 2-1, começa o segundo tempo, a Bélgica empata, e aí com um gol do Paulinho, Brasil faz 3-2 e vai pra casa, não, vai pro hotel, né? Que ir pra casa, tá doido? Vai pro hotel, comemorando a classificação pra mais uma semifinal. Mas sabe o que tá parecendo? Que já foi a Copa e a gente só tá lembrando dos melhores momentos. Então a gente tá falando com tanta confiança que agora eu tô empolgando. E olha que a gente não colocou nenhuma zebra aqui na nossa simulação, né? A gente tá a numa... Colômbia, mais ou menos, seria a zebra. A gente colocou uma simulação bem conservadora, assim, tipo, bem... que seria mais ou menos óbvia. Mas é claro que a gente é super a favor das zebras que não sejam em cima do Brasil. Exatamente, com certeza, cara. Zebra é sempre legal você ver uma seleção que contagia na Copa. E sempre tem, então isso daí a gente vai ter certeza que alguma coisa a gente tá errando. Mas a certeza é que o Brasil vai campeão. Amém. Próximo jogo, Espanha e Croácia. 2 ótimas seleções. Exatamente. E a Espanha passando pelo peso da camisa, por já ter um título de Copa, ganhando de uma seleção croata que eu acho muito forte. E apesar da nossa simulação... É a geração croata. É a geração croata. E apesar da nossa simulação, eu queria que a Croácia chegasse numa semis. Do mesmo jeito que eu queria que a Bélgica chegasse numa semis. Só que também. a Bélgica
Tem o Brasil aí no meio, né? Vamos torcer pra uma dessas seleções chegar na semifinal, porque eu queria ver uma delas. Croácia e Bélgica são seleções simpáticas, que não tem muita camisa, mas tem ótimos jogadores e merecem, cara. Pelo trabalho merece. que vem sendo feito aí na mas base. eu acho que aí a Bélgica teria que passar em segundo lugar. Pra não Aí o pegar Brasil pega a Inglaterra nas quartas, lembrando a nossa campanha 2002. E vai ter um golaço do Neymar que o pessoal vai ficar falando, Ih, será que ele cruzou? Não sei o quê. E o último jogo das quartas é entre a Alemanha e Colômbia, com a Alemanha passando com certa tranquilidade. Não, porque... O entusiasta Colômbia. Eu tô torcendo também pra Colômbia passar na semis. Mas aqui falando com a razão e não com o coração, claro que a Alemanha passa em cima da Colômbia. Mas, quando a Colômbia tiver na semis, tiver derrubado 2 pica-grossa lá, aí eu falo assim, é editado, é montado, vocês vão ver. Que aqui, ó, já tô registrando que a Colômbia vai ser a grande surpresa dessa Copa. Agora, as semifinais passaram. França, Brasil, Espanha e Alemanha, os confrontos nessa ordem. Só seleção pesada, hein? Só seleção pesada. Ó, aqui temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 títulos de Copa. 11 títulos de Copa em uma semifinal. Meu Deus do céu. Se acontecer isso, vai ser muito da hora. Vai ser bonito, vai ser bonito. Vamos começar falando do outro confronto, não o do Brasil. Espanha e Alemanha, no dia 11 de julho, meu aniversário. Olha só. A gente colocou aqui que a Espanha passa nos pênaltis para a grande final. Apesar da Alemanha estar vindo muito bem, a gente concorda que a Espanha tem mais time por agora. A Alemanha tá numa renovação aí, a geração Sané, que não foi pra Copa, tá chegando aí e eu acho uma sacanagem não levar o Sané, então a geração Sané, com o Sané não indo pra Copa, não passa da semifinal. Exatamente, porque aí, geração Sané, sem Sané é golpe. E o outro jogo, dia 10 de julho, um dia antes, né? Que a gente quis comentar antes, pra segurar a audiência pro jogo. A gente tá voltando no tempo. França e Brasil, colocamos um placar até bem elástico, empolgante, né? Sim. Pra chegar na final embalado. Mas sabe, a gente devia ter colocado 3-0 pra revidar a final 98. de 98. 11 de julho de 98. Vamos mudar pra 3-0. Dá 2-0 aí, vamos mudar pra 3-0. Então vamos 3-0 pra vingar 98. 2 gols do Neymar e 1 gol do Paulinho. E 1 gol do Paulinho, que é o artilheiro da Copa. O Paulinho vai ser vice-artilheiro da Copa. Aí na disputa de terceiro lugar, a gente colocou a França ganhando da Alemanha de 2-1 no terceiro lugar. Sim. Levando aí a medalha de bronze. Enquanto isso, na grande final, temos Brasil e Espanha. E agora eu quero que você faça na sua cabeça o jogo de seus sonhos da final. Olha, jogo dos meus seus sonhos não, porque seus sonhos o Brasil mete 4-0. O jogo que você realmente acha o meu jogo racional. Eu acho que a Espanha sai na frente. Eita. O Brasil faz um golzinho ali no final do primeiro tempo e empatam. Aí começa o segundo tempo, o Brasil acha um segundo gol e aí começa a empolgar e é campeão sem muita dificuldade. A Espanha tenta embalar no finalzinho, mas não vai trazer dificuldades pro Brasil. E o Brasil traz o Hexa. Amém, irmão, amém. Na minha cabeça, o jogo começa... a gente colocou 2-1 no placar, então necessariamente na nossa história a gente tem que aí colocar o 2-1 e encaixar no contexto. Sim. O jogo vai começar, o Brasil vai estar jogando bem e vai meter um primeiro gol com Gabriel Jesus. 1-0 Brasil. Vai chegar lá aos 39 do primeiro tempo, o Thiago Alcântara vai acertar um chute de fora da área, no cantinho. O Alisson não vai conseguir chegar na bola. Olha, é difícil, porque eu tô vendo os jogos do Thiago Alcântara e tá difícil de assistir, viu? Eu gosto muito dele, eu cara. Eu também gosto, mas ultimamente ele... Você sabia que o Thiago Alcântara não é nem brasileiro, naturalizado espanhol? Ele é italiano, nacionalizado espanhol. Eita, sério? Ele é nascido na Itália. Caralho, você quer que esse cara faça gol? Toma no cu. Ele é filho de brasileiro, nascido na Itália, joga na seleção da Espanha e joga num time alemão. Olha só, e tem irmão brasileiro também. Enfim, desviamos um pouco o foco. Estamos aqui aos 39 do primeiro tempo, com o Thiago Alcântara empatando o jogo. Puta. Só que aí, no finalzinho do primeiro tempo, o árbitro vai ter acabado de dar os acréscimos. Meu amigo Sérgio Ramos vai acertar o Neymar
o Neymar vai cair, vai ficar no chão, mas vai continuar no jogo. Que isso, rapaz? E o Ramos expulso. Olha, gostei. Tá sem a camisa do Real Madrid, pode ser expulso. Polêmica! Nossa senhora, vai ter gente hateando, mas tá certo. E aí no segundo tempo, apesar de estar com um jogador a mais, o Brasil vai sentir muita dificuldade pra empatar com a Espanha. A Espanha vai se fechar, vai jogar no contra-ataque, Diego Costa trombando na frente, cabeceia, o Alisson faz uma boa defesa, e aí nesse mesmo contra-ataque, ele, né, o Paulinho. O Paulinho. Óbvio. O Paulinho que vai fechar. O Paulinho, o contra-ataque é do Paulinho. Ele abre assim pro Neymar na ponta. Neymar cruza na área, a zaga da Espanha afasta e de primeira, ó. De bate-pronto, o Paulinho vai vencer o De Gea. Olha só, hein? Paulinho contra De Gea. Que final é essa? Mas olha... Eu tô arrepiado. Eu também, mano. Eu já tô até formando aqui na minha cabeça. Mas eu acho que tem que ser um cruzamento do Marcelo pro meio da área. E pro Neymar fazer mais um gol e mais uma final. Caraca, seria louco. Por causa que aí ele só não vai ter conseguido fazer um gol numa final no Mundial de Clubes. E aí ele vai fazer aquela careta fingindo que tá chorando, igual quando ele foi embora do Santos, igual quando ele ganhou a Olimpíada. E aí todo mundo vai tirar foto, emocionante, e não vai sair uma lágrima. E aí a gente faz um adendo aqui, na minha simulação de final. Caso não seja a Espanha, a Alemanha, por exemplo, só troca ali o goleiro pelo Neuer ou Ter Stegen, troca o Sérgio Ramos expulso pelo Hummels e já era. E é nóis. Porra, tá ótimo. E o cabeceio do Diego Costa lá vai do Miller. E deixa eu falar, se for a Colômbia... Acho melhor a gente encerrar esse podcast por aqui, mano. Mas esse podcast merece ser compartilhado também por causa que você escutou a história do Hexa antes mesmo do título. Nossa, cara, imagina acontecer algo parecido, velho. Cara, vai acontecer. Velho, a gente deu muito palpite. Vai ser muito legal quando só um deles acontecer. Pode ser um jogo lá do Japão e Senegal. Não, Japão e Senegal a gente nem deu palpite, né? Brasil e Suíça, pode ser ou um jogo muito nada a ver. Se a gente acertar, a gente vai... Nossa, vamos tirar onda. E olha, ficamos de olho aí no nosso grupo B. Foi o grupo B, né? Que a gente entrou em consenso em todas as partidas. Sim. Então, fica de olho aí nesse grupo B, que não foi à toa que entramos em acordo. Uma entidade maior mandou esse resultado para nós dois. Então, anota aí. Marrocos 2, Irã 0, Portugal 1, Espanha 2. Exatamente. Siga-nos nas nossas redes sociais, facebook.com/futebolmoleque com K. Tem o link aí na descrição para nossa página do Facebook, para nossa fanpage. Dê like lá para você não perder as novidades aqui do podcast. Também tem os nossos arrobas no Instagram. O meu é nick.afr, o do Tarso é @o_Tarso. E o do Futebol Moleque, pra você também ficar por dentro de tudo que acontece, ver os nossos stories, participar de enquete no history e poder conversar com a gente mais fácil, é @FuteMLK, igual tá na nossa foto de perfil. Então é bem fácil você nos acompanhar e compartilhe, cara, compartilhe com os amigos. A gente tá começando agora, é nosso 8º episódio, estamos fazendo o especial de Copa aí. Dê feedback se você tá curtindo. Super empolgado, a gente quer comprar microfone novo pra qualidade ficar melhor. Então, e quem ouve tá dando um super apoio. Sim. A gente precisa também que vocês compartilhem. Minha aí. mãe colocou o podcast do Grupo do Bolão da Copa. Olha E só. aí eu descobri que a gente teve 5 acessos a mais. Ah, garoto. E então não deixa aí de dar o seu feedback e compartilhar com todos os seus amigos. Então, um abraço. Que vem a Copa do Mundo, cara. Velho, eu fico emocionante em época de Copa. Vai ser a melhor Copa do Mundo desde 2002 que fomos pentacampeões. Garoto. Porque vai ser essa. Hexa. Exatamente. Hexa, eu ia falar. Hexa. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.